você Você vai beber cerveja quente aí. as musiquinhas. Ah, Até. Cara, que ele fez. ai, eu fiquei- As Porque do musiquinhas. nada, gente, Mano, desculpa aqui, mas no off aqui ele falou que não perguntar sobre ainda- peido. Aí eu fiquei com medo de já começar com peido. não. Sabe, E esse aí? peito tem Eu quero cheiro. saber, porque começar você com o peido, não eu tá fiquei com lecionando medo. hoje. Os Não. professores do Genoma ainda estão com as musiquinhas? Porra, Então não era todos não, né? não eram todos, mas facilitava demais meu aprendizado. Eu lembro até hoje, vá parra, sarro, café, ré, degripaides. É o inicial de cada paradinha, tá ligado? Varíola, não sei o quê. De cada doença, de vírus, de cada De virose. cada doença. Então, cara, é um tipo de... Inclusive, você acredita que antigamente isso era muito criticado? Não, claro que não pelos alunos, mas... Os alunos muito, adoravam, pô. Muito. Tá os doido? alunos Na hora do gostavam muito. vestibular ali, você querendo lembrar, você lembra da musiquinha, você... Puf. Até hoje, quando eu posto alguma coisa assim de sala de aula, tem no meu Instagram alguns videozinhos, se for pegar lá no meu Reels, você vai achar um videozinho ou outro de música, você bota fé. Galera coloca assim, nossa, eu lembro disso da minha época, eu lembro disso da minha época. E claro que assim, eu tive a inspiração para ser professor, né, cara? O grande inspirador para que eu pudesse lecionar foi meu irmão mais velho, O Nilson? que, cara, sem, sabe, puxação de saco, aquela coisa toda. Mas, para mim, é um dos melhores professores que eu já vi em sala de aula de toda a minha vida. E ele é formado pra ser professor, não é? Começou com você de formado, eu tô brincando. Não, eu tô falando que, tipo Não, assim, ele é realmente ele era médico, médico. sim, Eu ele sabia é que ele era médico, médico. isso não. Mas Aí que- ele dá aula. Mas é porque na época, como eu te falei, Ele era- sobretudo quando é cursinho para vestibular, até hoje, no cursinho para vestibular, por ser um curso livre, não tem essa obrigatoriedade. Entendi. Na educação básica, é obrigado você ter diploma ou então uma pós Isso na aí eu não área sabia. que Mas quem é você melhor que um precisa. médico pra te Mas ensinar isso aí- biologia? Mas isso aí eu não sabia. Um médico formado. Mas você sabia Não, que mas tipo, ele o cara não permeava, precisa... mano, assim, por matérias que ele não via na faculdade de medicina. Botânica, por Entendi. exemplo, o cara Entendi. dava show. Eu ficava olhando a aula de botânica dele assim, porque eu fui monitor dele, né? Então, aquela questão, eu era... Mano, quando eu comecei a dar aula, ele já dava aula uma cota já. E aí, eu fui me inspirando nele, também já tinha começado com essa parada de musiquinha, você bota fé? Ele que começou, ele que me incentivou. Na que metodologia. Continua, que não sei o que, e hoje é até reconhecido como uma forma de metodologia interessante para que você faça. Claro que você não pode pegar a música como um todo, porque a música é um fragmento Do conteúdo? do conteúdo, como se fosse um gatilho para você, tipo, lembrar. Pô, mas Entende? Agora- você parar pra agora pensar, tem um mano, fato. Gatilhinho Você pra parar pra pensar. O fato é que funciona. Mano, muito. O Se fato é que funciona. um professor ficar ali. Tô te falando, pô. Eu lembrei 2 horas? disso Sabe fazendo que eu acho- Enem. Eu Não tem lembrei do Eu lógica. acho Hahaha. legal, e sabe o que eu acho legal nisso, assim? É importante, eu não tenho problema nenhum em falar que eu tive inspiração, meu irmão foi um dos minha grande inspiração. Tive uma outra professora de biologia também, que hoje ela não está mais conosco nesse plano, ela faleceu. Ela também foi uma inspiração muito grande para mim, né, a professora Denise. E os dois, na época que eu estava dando aula, eu era monitor do Nilson, e ela sempre, sabe, tava, não sei se você sabe, ela chegou a te dar aula, que ela dava Acho lá que não. também, mano. E Eu ia ela me lembrar. chamava de Tiaguinho, ela falava, aí quando eu comecei a entrar na sala de aula, ela, Tiaguinho, vem cá, deixa eu ver sua aula. Ela pedia igual o professor, Assistia. deixa eu ver sua aula aqui, eu mostrava para ela. Pro Nilson eu tinha que dar a aula toda, antes de dar aula na sala de aula. Aí ele falava assim, ó, aí ele fazia, o Nilson, ele parece ser muito cômico em sala de aula, mas ele é bem bravão, Ele é bem rígido. bravão. Ele olhava pra mim, eu dava dando aula assim, ele levantava a mão como se fosse aluno e te perguntava, isso? Como se ele fosse aluno, ele já sabia a resposta. Eu engoli e falou assim, o aluno vai te perguntar isso. O aluno vai te perguntar isso, o aluno vai te perguntar aquilo, vai te perguntar aquilo, aquilo outro. Eu falei assim, não é possível chegar na sala de aula e o aluno perguntar. Meio que te... Você Já mostrou, sabia, ele ele já sabia quais os são caminhos, as principais. Velho de E aí casa, ele né? foi um grande inspirador. E acho bacana, inclusive, que hoje, Esperar o café acabar. esses dias eu tive um... Eu tava com um amigo meu também que se tornou um grande amigo. Foi meu aluno, se tornou um grande amigo meu e ele começou a dar aula também de biologia. E ele falou, olha, obrigado. Eu peguei essa história da musiquinha, isso me inspirou e eu dei aula por um bom tempo, os alunos gostavam demais, que não sei o que. Eu falei assim, velho, isso aí, perpetua, vai. E ele acabou hoje, aposto que você vai Mas hoje comentar. não tá Ele muito faz na as sala de músicas aula, mas dele. ele faz. Fez as Aí músicas dele. Atualmente, nesse momento,
entrou um professor no Genoma de matemática que foi aluno nosso, lá de Caratinga, e de matemática. E aí ele pegou essa metodologia também e hoje ele ensina matemática também com as músicas. Da hora. Mano, isso fez um sucesso no Caratinga, que ele tá fazendo entrevista no Caratinga, e os caras Que da hora. Não, é massa, cara, porque assim, tava conversando aqui um pouco mais cedo, né, que eu não gosto. Cara, Quem é que não gosta de estudar, mano? Como rapaz, assim? quem não gosta? Você falou que não gosta, senhor? Eu tava jogando em direto aqui pra você. Aí, rapaziada, ele falou que não gosta de estudar. Mas diz que vai. Acaba sendo muito maçante, às vezes, assim, a rotina de aula, aquela coisa toda. Muitos conteúdos que realmente o aluno ele não vai ver sentido naquilo, porque ele não consegue ver, porque para ele é abstrato aquele saber daquilo e tal. E se você não tornar aquilo interessante, minimamente interessante, Se perde. entendeu? Perde completamente, o aluno perde interesse e tal, aquela coisa toda. Então é importante, assim, do professor, não que eu estou falando que você tem que ser assim como eu, não, mas que o professor chegue à sua metodologia e que faça, primeiro, ter sentido naquilo ali. Porque se tem sentido, vai para o campo da emoção. Se vai para o campo da emoção, acabou. Eu gostei daquilo ali. Entende? Então, muitas vezes, alguns alunos... E claro que não era 100% dos alunos que gostavam de biologia. Às vezes eles gostavam da brincadeira, gostavam da gazarra, porque deixava a aula mais leve, mas não se identificava com a biologia matéria na sua magnitude. Né? Se identificava mais com matemática e tal, mas deixava o ambiente mais leve. E isso é bacana. Paulo Freire, que é um dos patronos da educação do Brasil, ele chegou a escrever e falar na vida dele que o professor ele vai ser eternizado na vida do aluno por 2 motivos. Se ele for muito bom e se ele for muito ruim.